Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar aí abrir o seu aplicativo, o texto que vai ser compartilhado hoje, um texto bastante conhecido, texto que está na carta de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e uma multidão o apertava para o ouvir a palavra de Deus. Então, ele ouviu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo da lagoa. Então lance as redes de vocês para pescar. E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Amém? Pensando nesse texto e pedindo a Deus que conduzisse esse momento sobre essa palavra, e como falei, é um texto bastante conhecido do que tirar de ensinamento nessa noite. Eu pensei sobre como insistir naquilo, ou persistir naquilo que já deu errado por muitas vezes. E preparando essa mensagem, eu pensei que muitas coisas da nossa vida precisam de uma decisão, ou tomar uma decisão para algo acontecer na nossa vida. E me fez pensar na infância, quando eu era novo, e você também, que alguém precisava tomar decisão por você. Você era criança, assim que nasceu, ou antes de nascer, o seu pai e a sua mãe já pensaram no nome que você ia ter. Eu queria ter a opção de escolher o meu, né? Não tive a opção. Meu pai colocou Gilvando. Nome meio estranho, né? Mas se eu tivesse a opção de escolher, eu escolhi outro nome, né? Mas, como eu falei, são coisas que as pessoas tomaram decisões pela gente. E chega um determinado tempo da nossa vida, uma fase da nossa vida, que as decisões agora vai ser nós que vamos ter que tomar. E passado mais um tempo, nós vamos ter que tomar decisões por algumas pessoas, como os nossos filhos, para guiar, qual tipo de roupa usar, qual amizade os nossos filhos para ter, e a gente vai orientar. Mas na nossa vida, ela é cheia de decisões e que precisamos tomar. Aqui nesse texto, o tema que fala sobre a pesca maravilhosa que aconteceu naquele dia. Mas, na verdade, esse relato, o que o texto fala desse milagre assombroso, né? Dentro daquela possibilidade que aqueles homens estavam vivendo. A gente vai ver que aqui no texto, nos dá a entender que foi o primeiro contato que Pedro, ou Simão, teve com Jesus. Mas se você ver páginas anteriores, como no capítulo 4, do verso de número 38,
você vai ver que Pedro já teve um contato, falar sobre Jesus, porque aqui no verso 38, não fala que Pedro estava diretamente na sua casa, mas diz que Jesus foi na casa de Simão, porque a sua sogra estava enferma, e Jesus foi ali, estendeu sua mão sobre aquela mulher, e ela ficou sarada daquela febre e curada. Mas também o livro de João, que são os livros sinóticos, vai falar, João capítulo 1, vai falar no momento que Jesus vai agora começar seu ministério, e Jesus chega diante de João, e João fala: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, a palavra de Deus diz que alguns discípulos seguiam já João, porque pensava que João era um desses que vinha como o profeta, e sim, como profeta, mas para anunciar a chegada do Senhor. E diz que ali tinha 2 discípulos, e um desses discípulos, Filipe e André, que era irmão de Simão. E o texto diz que André, por descobrir isso, corre ansiosamente para contar o que viu, e o que os profetas falaram desde a época de Moisés. E quando ele chega em casa, ele conta tudo isso para Pedro. O Senhor tem um encontro com Pedro, e diz também nesse texto que teve um momento em que o Senhor Jesus se encontra também com uma pessoa que era um dos seus discípulos lá na frente, que era Natanael. E quando Filipe relata isso para Natanael, Natanael diz: acaso pode vir alguém de Nazaré? Esse Senhor que você fala de Nazaré? Não. E o texto diz que o Senhor também teve um encontro com Natanael. E quando o Senhor chega diante dele, diz assim: homem zeloso, eu conheço você. Antes que Filipe fosse te chamar, eu já te vi debaixo do pé de uma figueira. E ele fica assombrado com esse comentário, ao ponto dele dizer: mestre, tu és sim o escolhido, o enviado de Deus, mas só por causa disso? Porque o Senhor viu, a história nos conta, estudiosos dizem, que teve um momento, principalmente no momento em que lançaram a ordem para matar todas as crianças na época que Jesus estava para nascer. E diz que a mãe de Natanael escondeu ele debaixo de um pé de uma figueira. Ou seja, essa conversa, essa história era coisa de família. E Jesus trouxe naquele momento esse relato ao ponto que Natanael se espantou com esse comentário. E diz como? Realmente tu és o mestre, tu és o Cristo. Tu és aquele que é enviado de Deus. Mas voltando para o nosso texto, falando desse encontro, como eu falei para vocês, o texto parece que foi o primeiro momento que Jesus se encontra com esses homens. E a gente sabe que uma vida de pescador não é nada fácil, porque tem dia da pesca, tem dia do pescador, como também tem o dia da caça, e tem um dia também que a pessoa sai para caçar e não pega nada. Mas naquele dia, Pedro conhecia. Pedro sabia. Talvez naquele momento Pedro disse junto com seu sócio e disse: vamos pescar, porque hoje o mar está para peixe. E o texto nos traz relatos. No primeiro versículo não fala nada sobre isso, só diz sobre uma multidão que apertava. Mas dos versículos em diante vai dizer que eles estavam lavando as redes. E o texto diz que eles passaram a noite toda tentando pegar peixe. E eu aprendo a primeira coisa nesse texto que quero destacar, não é o meu primeiro ponto, mas eu quero destacar uma observação aqui, que o que Pedro precisava não era de peixe. O que Pedro precisava, na verdade, era de um milagre. O que Pedro precisava era de viver uma experiência nova, tomar uma decisão para um novo rumo na sua vida. Porque aqui não mostra que Pedro precisava daquela noite pegar peixe, porque no outro dia ele ia morrer de fome. Não, porque eles eram pescadores, com certeza tinha sua reserva para o dia seguinte. Mas o texto revela que naquele dia foi um dia frustrante para quem saiu
para pegar peixe, para trazer um sustento para a sua casa. E aqui, irmãos, a gente tem que pensar também, se colocar dentro da história, porque quando a gente fala sobre esse pescador, a gente lembra do barco. E aqui o texto diz que o Senhor viu 2 barcos, mas resolveu entrar em um só. E aquela embarcação na época não era nada fácil. Não é como os dias de hoje, em que o homem conduz, através de um motor, o seu barco, para ir em lugar mais profundo. Aqui nos traz um relato de homens que precisavam entrar mar afora, dentro daquele lago, e passaram a noite toda indo para um lado, indo para o outro. Vamos jogar aqui, talvez perto dessas pedras tenha algum peixe. E lançava e não pegava nada. E disse, então vamos mais adiante, vamos lançar a rede aqui. E pegava as redes e lançava e não pegava nada. E talvez o comentário entre eles dizendo, rapaz, eu estou cansado, é melhor a gente parar e voltar. Hoje o mar não está para peixe. E talvez o comentário dizer, e como é que vamos pagar os nossos impostos? Como é que vai ser amanhã? Mas diz, não adianta. Já tentamos várias vezes nesse lugar, mas não dá certo. Vamos voltar. E o texto diz que eles voltam. E quando eles voltam, tira as redes, e aquelas redes eram pesadas. E começam a lavar a rede. E o texto diz que quando eles começam a lavar a redes, ele percebe que uma grande multidão vinha ali na beira do mar. Mas era uma multidão que não estava correndo atrás de alguém para espancar ou para bater, mas estava correndo ou perto de alguém que o texto diz que apertava, tentando tocar, porque era alguém que chamava atenção nos seus argumentos. E o texto diz que aquela pessoa que estava naquele lugar era o Messias, Jesus, aquele que faz a nossa vida ter sentido, é aquele que chega para a gente e muda a nossa história, que marca um encontro para mudar a nossa história. E diz que naquele momento chama a atenção de Pedro. Pedro talvez solta as redes e diz, o que é aquilo? Que tumulto é esse? Mas o texto diz que Jesus vê 2 barcos, mas Jesus resolve entrar dentro de um barco. Talvez nessa noite o barco que Jesus veio e trouxe você é que ele quer entrar no seu barco para, na sua frustração, para dizer que ele pode resolver aquela causa que já está há muito tempo e que talvez pessoas não se importam, mas é aquilo que traz sofrimento ao teu coração. E Jesus disse, hoje eu estou vendo o teu barco e quero tratar essa frustração dentro do seu coração. Aí talvez você disse, mas ninguém sabe. Mas ele sabe, porque ele viu o seu barco. E o texto diz que Jesus chega para Pedro, que ali estava lavando as redes, e diz assim, Pedro, ô Simão, me empresta o teu barco. Vamos sair um pouquinho, não pode ficar aqui na margem, eu preciso do teu barco. E o texto diz que Pedro permite que Jesus entrasse dentro do seu barco. Para que isso acontecesse, Pedro já tinha ouvido falar sobre o mestre, porque o comentário, talvez em casa, ou talvez ele viu a sua sogra sendo curada. Pedro disse, esse homem é diferente, eu vou confiar no que ele está dizendo, e vou sim ceder o meu barco. E todas as vezes que Jesus pega aquilo que é teu, e que você cede a ele, Jesus não te entrega do mesmo jeito, ele muda aquilo ali, ele faz multiplicar, ele faz um milagre, quando você diz assim, Senhor, eu confio o que eu tenho em tuas mãos. Jesus entra no barco, e aí começa a pregar. Jesus usa o barco de Pedro como um púlpito. E Jesus começa a falar àquela multidão. E talvez Pedro olhava e dizia, que é isso? Por que as pessoas estão chorando? E para de lavar as redes e começa a pensar assim, algo está me chamando a atenção. E o texto diz que Jesus chega e diz assim, e diz assim, depois que ele acaba de falar, como diz o verso de número 4, Jesus diz a Simão, leva o barco
mais para a parte profunda. Porque aqui com esse povo eu já resolvi, mas eu quero resolver uma causa sua. E o texto diz que ele entra mais adiante. E aí é onde entra o ponto que eu falei. Como insistir naquilo que já deu errado. Ou como insistir com aquela pessoa que você já tentou várias vezes, aquele homem com coração duro, que você já falou várias vezes, como tentar naquilo que já deu errado. Mas o texto diz que ele vai, e quando ele prossegue e vai mais adiante, mais longe no barco, Jesus chega e diz assim: agora pega as redes. Aqui nos conta a história que eles estavam lavando a rede, como se estivesse na beira, mas perceba que agora as redes já estão dentro do barco. E quando chega lá, Jesus disse: pega a rede e lança as redes. Aí ele diz: mas Senhor, o Senhor é pescador? Ou talvez já ouviu o comentário que o Senhor era carpinteiro. Quem entende sobre o mar, ou quem sabe sobre embarcação e sobre pesca, sou eu, ele poderia argumentar. Mas ele disse: Senhor, eu tentei a noite toda. Eu suei junto com meus amigos. Fui para um lado, fui para o outro, mas ele diz assim: sobre a tua palavra, sobre aquilo que eu vi o Senhor fazer lá em casa com a minha sogra, sobre a multidão que te cercava, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. É uma questão de decisão. E o texto diz que quando ele lança as redes veio cheio de peixes e grandes peixes. A um ponto que as redes estavam para se romper. E quando ela estava perto de se romper, o texto diz que eles falam para aqueles que estavam longe e diz: aqui tem peixe, vem ajudar. Porque senão o barco vai afundar e a gente precisa de ajuda. E aí eu aprendo que todas as vezes que você obedece à voz de Deus e que você confia no que Ele faz, o milagre não só chega para você, ele chega na tua casa, ele atinge o teu vizinho, ele atinge o teu patrão, ele atinge as pessoas que estão em sua volta, porque você passou a confiar naquilo que Ele te disse. E o texto nos relata que eles ficam impressionados com o milagre. Isso é um resumo da história. Mas eu quero trazer a aplicação de Deus para a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite é que tem dias que Deus não vai mandar os peixes ir para a tua rede. Tem dia que Ele vai provocar, como Ele provocava Sansão a agir a sua fé. Porque você só faz, talvez naquele momento, reclamar. Ou você está passando por aquela crise, por aquele momento tão difícil, mas às vezes você não entende. Mas tem coisas que acontecem hoje que você só vai entender amanhã. E Deus vai ter momentos na nossa vida que Ele não vai mandar os peixes para a tua rede, porque Ele quer instigar a sua fé, para que você se levante e passe a confiar com força, com certeza. Mas como eu falei, queridos, naquela noite, foi uma noite difícil com aquela embarcação. Eles trabalharam a noite toda. Mas como eu falei aqui, tem momentos na nossa vida que Deus vai provocar a nossa fé. Talvez hoje o que você está passando, ou talvez você já questionou, e toda vez que nós falamos sobre se queixar ou questionar, parece que questionar a Deus é pecado. Mas esse questionar aqui é perguntar, às vezes quando Deus nos diz alguma coisa, a gente diz assim: Deus, mas como é que o Senhor vai fazer? O que eu vejo é tempestade, mas Deus, como é que eu posso fazer? É perguntar isso a Deus, e Deus diz assim: simplesmente confie. Mas como eu falei, queridos, o que Pedro precisava naquele dia não era de peixe,
O que ele precisava era mudar o rumo da sua história através do milagre. Tem coisa na vida de crente que milagres acontecem. Tem coisas na vida de crente que a oração pelas pessoas que se encontram enfermas, Deus vai deixar por um tempo para instigar a nossa fé. Mas quando Ele quiser dar sentido e trazer a cura, Ele vai chegar e vai dizer assim: eu não chego na hora errada, eu chego na hora certa. E quando eu chego, tudo acontece. Se a cura tem cura, se é uma porta de emprego, eu abro a porta e ninguém fecha. Agora confia. Agora tem gente que passa a prova, corre atrás, vai para um lado, vai para o outro. Aí não entende. Aí quando Deus chega e diz assim: está feito, quem fez o milagre foi eu. Aí tem gente que ainda bate no peito e diz assim: é mérito meu, porque eu conheço fulano. Oh, coração duro. Aí às vezes Deus diz assim: vai voltar para o deserto para ver se aprendeu, viu? Que eu dei a chance de você olhar e enxergar o que eu estou fazendo. Mas quando Deus está na causa, o Senhor vai falar, e Paulo também vai dizer isso, que a tribulação, ela produz algo dentro de nós. A tribulação, ela produz experiência dentro de nós, paciência, perseverança. Mas precisamos confiar em Deus, porque dizer que amar a Deus só quando tudo vai bem é só da boca para fora. Quem ama a Deus, quem ama Jesus, é na prova, é na luta, é quando alguém que a gente ama tanto e Deus resolveu levar. É dizer a Deus: não é simplesmente por causa do milagre que o Senhor fez em fazer que o meu barco esteja cheio de peixe, mas é pelo que o Senhor fez por minha vida, é pela família que o Senhor me deu, é pelo milagre que o Senhor operou da salvação, porque eu estava perdido, cego, sem esperança, e o Senhor mudou a minha vida. Às vezes, querido, aqui na igreja não tem isso. Mas tem pessoas que vêm para a igreja, dia de quarta-feira, culto do impossível, vou atrás do meu milagre. Pode vir, não tem nada de errado nisso. Mas não venha só por causa disso, venha porque você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir a paz no coração. Não é para barganhar com Ele, é dizer: Senhor, a minha vida sem Ti não tem sentido. Mas como eu falei, esse primeiro ponto diz: tem dias que Deus não vai mandar peixe para a nossa rede. Não adianta falar com ninguém, porque tem momento que Deus nos coloca na prova, que maninha não resolve, que painho não vai resolver para você, que aquela pessoa que mais importante, que mais conhece, quando Deus te coloca na prova, é só Ele que te tira. Você entendeu isso? Quando Deus te colocar na prova, tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Só que tem gente que é tão ansioso, que quer sair logo da luta, né? Quer sair do deserto. Aí diz assim: estou passando, minha irmã, um deserto tão grande, e você não sabe, mas o deserto é onde a presença de Deus está. É no deserto que Ele cuida de você. É no deserto que Ele te sustenta, que Ele manda alguém ir te servir. É no deserto que Ele prova o teu caráter e a tua fé. É no deserto. E aí você sai forte. Ou como no deserto o crente sai forte. Ele sai até orando mais. Passava tempo, não orava, não fazia nada. Aí quando Deus diz assim: ei, eu quero chamar a tua atenção.
Eu já tentei de todo jeito, eu já mandei alguém falar contigo, mas tu ainda continua. Eu vou chamar a tua atenção, vem para mim. Aí você começa agora a se derramar, Senhor, que luta, que prova, que dor, que dificuldade. E aí Deus começa a te provar. E aí você começa a ter gozo na oração e dizer como é bom estar na tua presença, como é bom poder sentir o Senhor. E aí você está cheio e sai mais forte, resistente. O segundo ponto fala que naquele dia Jesus viu 2 barcos, mas ele escolheu entrar em um só. Talvez nessa noite, como aquele homem que estava há tantos anos na beira do tanque, e muitos estavam precisando ver o milagre acontecer, Jesus entrou para tratar ele. Talvez hoje aqui essa palavra esteja falando para tanta gente, mas ela tem uma direção para a vida de alguém. Ele vê você hoje aqui. Ele sabe a motivação que te trouxe hoje aqui. A intenção que você veio hoje para esse culto. Qual foi? Foi por causa de uma crise? Foi porque o lugar é agradável, o ar-condicionado é bom, o grupo de louvor toca bem? Não, eu vou porque eu vou buscar a presença de Jesus. Mas hoje ele te vê e ainda vê a intenção do seu coração. O que eu quero dizer nessa noite para você, e também eu falo para mim, é que Jesus já sabe da sua luta, o que você tentou tanto, e agora ele chega e diz assim: você tentou com suas armas, agora usa a minha. Se você usar as ferramentas que Deus tem para te dar, sabe qual é o resultado? Eu acho que você não entendeu. Se você usar as ferramentas de Deus para essa tua crise, para essa tua luta, sabe qual é o resultado? É milagre. É fazer como Miriam, depois que passou no mar, é dançar e dizer: Senhor, eu te louvo, porque eu usei a ferramenta do céu. É milagre. Use as ferramentas de Deus, porque Ele nessa noite resolveu entrar no teu barco. Aí você diga assim: mas o Senhor está no meu barco, Júlio, já faz muito tempo. Tu não sabe como é que está lá em casa, a tempestade é tão grande. Olha, joga para um lado, joga para o outro. Vai afundar, todo mundo já está com medo. Já teve até ameaça de morte. Eu estou preocupado. Mas aí vai chegar um momento que você vai dizer: ei, mas tem alguém diferente que está no barco, eu vou chamar ele. Eu vou chamar ele, chega para ele e diz: Jesus. Ele vai se levantar e vai dizer: por que você é tão tímido, filho? Por que você é tão tímida, filha? E vai dizer: mar, aquieta. Tempestade, cessa. E a paz voltará a reinar na sua casa, porque Jesus está no seu barco, confie. Vou adiante. Mas chega no momento, queridos, que Jesus diz assim: vamos para mais profundo. E eu entendo que nesse momento Jesus está dizendo assim: eu quero mais intimidade. O que eu tenho para falar com você não é para a multidão, é eu e você. Vamos mais para fundo. Sabe por quê? Tem momentos que você precisa se desligar da terra.
Porque enquanto você está ali do lado de fora, o homem ainda pode conduzir o barco para um lado, puxa para cá. Mas quando Jesus disse assim, vamos mais profundo, porque lá no fundo o homem não consegue controlar. Quem guia o barco sou eu. Eu vou dizer o lugar de você lançar as redes. Porque enquanto está fora, você pode até temer, voltar, retroceder. Mas lá dentro, se você confiar, aí você vai ver. E tem coisa que a gente precisa se desligar da terra. Porque talvez o que Jesus fosse dizer ali, as influências daqueles que estavam na terra, poderia dizer o contrário. E Jesus diz assim, eu quero mais intimidade contigo. A Bíblia vai falar no Velho Testamento, que quando o Senhor dá a visão ao profeta sobre o templo, sobre aquele rio, e ele chega e diz assim ao profeta, e diz assim, homem, o que é que tu vês? O que você está vendo? Ele diz, estou vendo o rio. Ele diz, dá mais uns passos. Deixa a água bater no teu joelho. E ele vai mais profundo. Aí o anjo diz assim, mas não é aí. Porque tem vitória que você vence de joelho, mas eu quero ter uma intimidade mais profunda. Entra mais lá. E o texto diz que ele vai entrando. E chega um momento que ele não sente mais os pés. Ele agora começa a nadar. O que esse texto está dizendo sobre intimidade é que Deus quer te levar para um lugar de águas profundas. E aí você vai dizer assim, Deus, mas por que o Senhor me trouxe para essas águas tão profundas? Porque Ele vai dizer, porque aqui o teu inimigo não consegue te enxergar. Aqui é onde eu vou conversar contigo para trazer ou fazer o milagre acontecer. Porque se tiver influência lá, você vai dar ouvido, você vai ouvir, mas aqui não, é eu e você. O terceiro ponto, o quarto, diz que Jesus, ele vai agir exatamente aonde você se frustrou. Percebe que aqui no texto, Jesus vai lá no lugar aonde ele não conseguiu pescar. Ou seja, na sua frustração. Jesus vai agir naquilo, irmão. Jesus vai agir naquilo que está te trazendo dor. Aí talvez você diga assim, o Senhor tem certeza que quer fazer aqui? O Senhor tem certeza que é aqui? Senhor, o Senhor tem certeza que é com Ele? Senhor, o Senhor tem certeza que é nessa porta, que eu já tentei várias vezes, que eu já fiz, pessoas já foram. Aí o Senhor vai dizer, eu quero mostrar para você, que comigo é aí aonde eu vou fazer o milagre acontecer. Confie. Senhor, eu não sei não. Mas eu vou confiar em você. Eu vou lançar as redes. Pense, irmão, naquilo que você acabou de sair. E que não só foi uma vez que deu errado, não, foi várias. Não tinha peixe. E aí chega alguém que não entende de pescaria e diz, lança a rede. É confiança. Você tem confiado no que Deus disse para você? Você diz assim, Senhor, fala comigo em sonho. Senhor, manda a resposta. Tem pessoas que Deus já mandou a resposta há muito tempo. Mas você ainda quer confirmação. É como Gideão. Deus diz assim, Gideão, eu te chamei. É você que vai dar vitória ao povo de Israel, Gideão. Aí Gideão disse, Senhor, eu sei. Eu já vi o que o Senhor já fez aqui. Mas deixa eu fazer um teste. Se realmente foi o Senhor que me chamou, essa lã de algodão, eu vou deixar aqui no chão. E no outro dia, se a terra amanhecer seca,
e o algodão encharcado de água, eu sei que o Senhor me chamou. Aí Deus disse, vai dormir. Aí ele faz. No outro dia, quando o Gideão chega, que vai olhar para a lã está encharcada de água e a terra seca. Aí Gideão diz, oh glória! Mas aí vem aquela dúvida de novo. Aí Gideão diz assim, mas Deus, eu ainda tenho medo. Se é verdade, faz o contrário. Faz com que a terra fique toda encharcada e a lã enxuta. Aí eu sei. Tem crente que quer provar Deus. Tem crente que quer dizer a Deus como ele tem que fazer. Deus faz do jeito que quer, irmão. Você só precisa confiar. Mas tem situação que Deus ainda até permite isso. Aí Deus diz, está certo. Vai, filho. Porque eu sei que você ainda tem medo. E eu quero te curar por inteiro. Aí quando o Gideão se acorda. E chega lá, a terra toda encharcada. E a lã toda enxuta. Aí Gideão disse, agora eu vou diante do povo, agora eu confio em ti, agora eu vou para a batalha, porque eu sei que o Deus de Israel, quando eu resolvi sair, ele já está lá na frente. Ou seja, irmão, todas as vezes que você sai, todos os dias para uma batalha, ele já saiu na frente há muito tempo, ele já está abrindo o caminho, ele já está mandando alguém para resolver. Oh, meu irmão, tem pessoas que têm colocado Deus tão pequenininho, e Deus está dizendo assim, filho, usa a fé. Quem foi que disse essa palavra? Quem foi que se levantou contra você? Foi o homem? Foi eu que botei ele nessa terra? Foi alguém que disse alguma coisa, ele diz assim, filho, sou eu que sou o dono, sou eu que mudo história, eu tenho um poder de resolver a tua causa. Tem coisas que às vezes Deus precisa aparecer para alguém para dizer, sou eu que estou do teu lado. Oh, coração incrédulo, Tomé, Jesus está curado não ressuscitado. E agora Jesus chega dentro da casa e Tomé, será que é ele? Ou será que é só visão? O Senhor diz assim, vem, toca o teu dedo aqui e sente. Eu quero te dizer nessa noite, que Jesus já entrou dentro do seu barco, se você permitir. E se você emprestou o seu barco a ele, deixa eu te dizer uma notícia. Ele não vai te entregar do mesmo jeito. Se você confiou e disse, Deus, agora usa para a tua glória, faz para o teu louvor. Às vezes, querido, Deus te deu uma coisa que você pediu tanto, Deus te abençoou com algo, usa para a glória de Deus, usa para o louvor de Deus, porque se você confiou, Ele não te entrega do mesmo jeito. Toma posse nessa noite do milagre. Eu convido você a se colocar de pé. Tem momentos da nossa vida que a gente não consegue ver nada. Ou talvez as decisões que você tomou na sua vida te levou ao lugar aonde você está hoje. Ou talvez você conheça alguém que as suas decisões lhe levou para o fundo do poço. Mas deixa eu dizer, Jesus quer que você seja agora pescador de homens. Ele vai fazer o milagre acontecer, vai. Ele vai trazer novamente os peixes. Mas se lembre que Pedro nunca mais foi o mesmo depois desse encontro. Ele agora passou a ser pescador de homem.